Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de homilética 1 e 2. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, eu gastei um tempo bem significativo aqui, falando com vocês sobre vários assuntos sobre homilética. Então, agora, vamos mergulhar nos slides, né, que tínhamos parado na última semana. Então, leia para nós, irmão Diego, por gentileza, princípios. Princípios. Preparo. Tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas com o grau de conhecimento do pregador. Romanos 12:7. O que ensina, esmerece-se em fazê-lo. Joia. Como eu mencionei há pouco, né, meus irmãos? Principal não é a razão humana, mas sim o auxílio divino. O conhecimento nosso não é o motivo último do sermão. O que importa para nós é realmente a palavra de Deus. O nosso conhecimento será um esqueleto que vai dar forma, como eu mencionei há pouco. Tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, irmão Diego, por gentileza, próximo slide, por favor. Centralidade bíblica. A pregação bíblica envolve a cuidadosa remoção do texto de seu engaste original, transferindo-o para a situação atual da igreja. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, meus irmãos, se nós estivermos diante do povo de Deus e levarmos qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, nós estaremos falhando. A centralidade tem que ser a Bíblia, ou sola Escritura. A Escritura, ela explica a própria Escritura como aprendemos. A Bíblia é o próprio intérprete dela própria. Se o Espírito Santo fez questão de dar essa tônica, quem somos nós para questionarmos isso? A gente sabe que a palavra de Deus, ela é a revelação do Onipotente. É o milagre permanente da graça divina entre todos nós. A Bíblia é o código divino pelo qual somos julgados. É o testemunho selado pelo sangue de Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. O professor Sérgio Mascarenhas, ele faz uma citação muito linda, que é do Meyer Pierman, que diz o seguinte, que a Bíblia é Deus falando no homem, Hebreus 4:12. É Deus quem fala pelo homem, 2 Pedro 1:20 e 21 e 1 Tessalonicenses 2:13. A Bíblia é Deus quem fala como homem, em João 6:63. A Bíblia é Deus que fala a favor do homem, João 10:10 e Mateus 12:20. Ou seja, se a nossa centralidade não for as Escrituras, a gente não está cumprindo o nosso real propósito. Podem ver que hoje em dia nós sofremos um pouco de inovação, e a inovação e a pirotecnia têm ganhado destaque da centralidade da Bíblia. Pode ver que muitos pregadores, eles estão se voltando para as últimas modas de comunicação. Ou seja, a palavra ela tem que ser mais estimulante, mais emotiva. A palavra ela tem que ser mais palatável. Então, nós não podemos se esquecer que aquilo pelo qual Deus nos separou para fazer num púlpito é levar a palavra de Deus a todo homem. E o professor Sérgio também deixa uma ilustração muito interessante, que quando um professor perguntou a uma menininha se ela acreditava na Bíblia. Menininha, você acredita na Bíblia? Ela respondeu, sim, eu acredito, porque eu conheço o autor dela. Eu conheço o autor da Bíblia. Então, meus irmãos, é a centralidade das Escrituras. Revela o próprio Deus Trino para todos nós, tá bom? Então, próximo slide, Diego, leia para nós, por gentileza, filho. Consideração da exegese hermenêutica. A pregação bíblica começa com a exegese do texto, em seguimento com a hermenêutica.
Tudo isso nós aprendemos, né, no módulo anterior. A gente viu o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Bom, sobre hermenêutica aprendemos bastante, sobre exegeses apenas citamos. A hermenêutica é a arte de interpretar, e a exegese é a arte de você ir no texto em original e trazer para a língua corrente, ou seja, é um passo mais profundo, tá bom? Continua para nós, irmão Diego, por gentileza. Opa, só um minuto. Peraí. Eu estou acompanhando aqui, pastor. Só um minuto. Mudou aqui. Pronto, por favor. Exegese. O apoio é fazer o uso de léxico, dicionário, comentários, concordâncias e teologia. É sempre bom verificar a etimologia, a origem da palavra-chave do texto. Então, como eu disse há pouco, é você ir no original. Lexo é dicionário, né? Comentários bíblicos, é você extrair realmente o verdadeiro sentido daquela palavra naquele contexto. A etimologia da palavra. A palavra fé, que é muito usada, né, para nós em vários textos bíblicos, e nós entendemos fé tanto como a fé salvadora, fé como dom, fé como convicção. No grego, essa palavra ela também pode ser traduzida como confiança. É interessante, né? Porque a fé não deixa de ser a confiança. Quando cremos, confiamos. Então, em alguns textos bíblicos, em algumas passagens, a mesma expressão que é usada para se descrever fé, em outras passagens ela está sendo traduzida como confiança, porque aquele contexto assim retrata. Percebo que conhecer no original é muito bom, porque quando a gente tem essa clareza de que fé também pode significar confiança, é um passo além que a gente dá no conhecimento, né? E a hermenêutica, leia para nós, irmão, por gentileza. Hermenêutica. Analisar o contexto, considerar o hebraísmo, observar a etimologia, palavra na sua origem, cosmovisão do livro, consideração às passagens paralelas, usar parábolas e histórias como ilustração e não como produção doutrinária. Joia, em outras palavras, a gente viu tudo isso na matéria passada, onde nós analisamos o texto para o contexto, o texto para o texto, ou seja, somente o texto, né? Percebam, nós usamos o texto para com o contexto para o texto, somente o texto, querendo dar uma ideia. A gente quer ser fiel àquele texto. A gente tem que ter cuidado, né? Lembram dos hebraísmos, casa de Davi, toda a carne, para analisar a palavra no sentido da frase, aquela questão da semântica. A salvação é vinda de Jesus, a fé como um conjunto de doutrinas, como eu mencionei há pouco. Analisar o livro, né? O livro de Romanos, ele se destaca aquela questão do justo e da justificação. A justificação vem pela fé. Tiago já fala que essa justificação vem pelas obras, ou seja, são características diferentes. Considerar as palavras paralelas, né? Qual é o sentido dessa palavra, do texto, do contexto do livro? O que entendemos com as parábolas? Essas questões que apoiam o sermão, que estão dentro ainda da hermenêutica, mas a gente dá um passo além, que seria um pouco daqueles ensinos que aprendemos em introdução ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Por exemplo, a questões da data do livro, a autoria do livro, os antecedentes, as circunstâncias essenciais, o contexto histórico, os personagens envolvidos naquele contexto. Então, percebam que tudo isso faz com que a gente faça uma boa hermenêutica. Quanto mais conhecemos as condições políticas daquela época, as religiões daquela época, as histórias, o aspecto socioeconômico, a economia, as nações, tudo isso vai favorecer, porque, de fato, a gente vai poder estar trazendo essa interpretação. Sob quais circunstâncias foi escrito aquele texto, tanto
quem são os destinatários, a mensagem é aplicada para quem. Então, pensamos, tudo isso faz parte da matéria de hermenêutica, né? Lembram? Querem comentar alguma coisa? Tranquilo até aí? E agora, próximo slide, pode ler para nós, irmãos, por gentileza, já que vocês não têm nenhuma dúvida, né? Nenhuma pergunta. Pode ler para nós, por favor, Diego? Revelação espiritual. Os princípios exegéticos e hermenêuticos devem ser apoio para as revelações. Eles não substituem o elemento revelado, pois estão ao seu serviço. João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a Bíblia ela é um livro, mas ela é um livro espiritual. E essa frase eu gostei muito, né? Eles não substituem o elemento revelado, pois estão a seu serviço. Toda a espiritualidade que Deus quis nos revelar está nos textos. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande com quem? Contra o nosso arqui-inimigo. Lembram? Por quê? Porque ele foi um hermenêutica maquiavélico, Satanás lá no Éden. Ele distorceu a palavra de propósito para Adão e Eva, e aqui estamos. Não subestimem a sagacidade e a astúcia de Satanás, porque ele é um intérprete tinhoso, maldoso, corrupto, e ele joga os seus dardos. E aqueles que não estão realmente firmados no Senhor e na palavra, infelizmente acabam dando ouvido para os ensinos heréticos que têm uma influência direta ou indireta do inimigo, tá bom? Por isso, nós precisamos buscar a Deus o tempo todo, né? Se enchermos do Espírito Santo. Aqui nós lemos João 6,63. Vamos ler agora 1 João 2, 20 e 27. Quero ler esses dois textos com vocês. 1 João 2, 20 e 27. Vou até compartilhar aqui na minha Bíblia digital. É importante demais nós nos enchermos do Espírito Santo, irmãos. 1 João 2, 20 e 27. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Irmão Júnior, pode ler para nós, por favor, esse texto? Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos E agora, e o 27, tá. por favor. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Muitos irmãos fazem uma leitura errada desse texto, porque eles dizem, tá vendo, o Espírito Santo vai te ensinar, então você não precisa de que ninguém te ensine. Irmãos, está aqui João sendo guiado pelo Espírito Santo ensinando a igreja. O que o Espírito Santo estava usando João para dizer aqui, em outras palavras, é, dependa do Espírito Santo, porque ele vos fará lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou. Ou seja, se nós realmente estivermos com o coração em Deus, e com pessoas crentes ao nosso lado, sempre o Espírito Santo nos conduzirá à Bíblia, nos conduzirá aos irmãos, porque se eu não precisasse também do irmão, porque aqueles que fazem uma leitura desse texto de forma vesga e míope, dizem, eu não preciso que ninguém me ensine. Ora, então você não precisaria nem da Bíblia. Começa por aí. Porque Deus quis usar pessoas para nos deixar a Bíblia. O que ele está querendo dizer é o seguinte, no momento em que você for ensinado por alguém, no momento que você for levado à palavra, comece a exercitar essa comunhão com Deus, nessa experiência de depender, de aprender de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos numa codependência do outro para sempre. E podem ver que no processo de evolução humana, nós fomos gerados de forma no ventre da nossa mãe,
de forma totalmente dependente. Precisamos ser desmamados pela nossa mãe e pelos nossos pais, porque mesmo quando uma mãe parte por uma fatalidade do destino, Deus nos deixa ao critério do pai, de uma nova né, mulher que vai cuidar da gente ali, né, na ausência do pai, uma vó, uma tia. Percebam, a gente vai passar pelo período do desmamado, ou seja, totalmente dependente. Entramos no período da infância e depois entramos na pré-adolescência e depois na adolescência, onde a gente começa a ser independente e depois nos tornamos adulto, que agora a gente caminha para poder gerar uma nova vida, criar uma nova vida. Ou seja, espiritualmente, esse processo se repete. Ter um pastor que cuida de nós é maravilhoso, mas depender dele para tudo e todas as tomadas de decisões na vida é uma doença. Porque o pastor agora, depois que ele já nos deu o leite, já nos deu a comida, já nos fez crescer, agora a gente aprende também na vida. E a gente aprende com Deus, e é isso que João está dizendo. Porque, irmãos, lembra dos textos paralelos? Seria um contrassenso esses textos. Porque se eu não precisasse de ninguém, então o porquê Deus nos dá dons? E o texto bíblico vai mostrar que Deus nos dá dons, como cita Efésios, para que aperfeiçoemos os santos. Ou seja, o meu dom, ele tem uma utilidade de abençoar vocês. Olha o que eu estou fazendo aqui. Um dia eu fui abençoado por professores que me ensinaram. E ali eu comecei a crescer nessa habilidade, me tornei um pastor, um professor, e agora eu me torno um professor para ensinar vocês. Ou seja, eu precisei do auxílio de alguém. Nós precisamos do auxílio do outro. A igreja, ela existe, coexiste nessa interdependência. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, a gente não pode se esquecer do que a gente acabou de ver, né? Nós precisamos, sim, do auxílio do outro. Nós precisamos, sim, da ajuda, né? Então, a gente não vive uma vida isolada. Nós não somos a última bolacha do pacote. Tá bom, meus irmãos? Precisamos do auxílio uns dos outros. Pode falar, Jim. Diferente da ideia católica, né? Que eles têm a autoridade do Papa, da Igreja, e que não tem uma interpretação a não ser por eles, né? Sim, sim. Tem uma própria palavra que está acima da Igreja. Exatamente. Por isso que aí onde entra a nossa libertação, né, Júnior? Exato. A gente está na palavra, então a gente pode contra-argumentar. E podem ver, irmãos, que quando Jesus estava ali com os apóstolos, e os apóstolos tinham dúvida, Jesus não censurava as dúvidas, Jesus os ouvia, os questionava. E até em algumas colocações Jesus se admirava, como é o caso, por exemplo, da mulher cananeia e do centurião. A fé deles fazia com que Jesus ficasse feliz. A fé deles inspirava Jesus, no sentido de surpreender Jesus. Jesus ficava surpreso. Então, perceba, Deus não nos criou robôs. Deus não nos criou debaixo de uma coisa fechada, né? Pode ver que a nossa interação, até mesmo o pastor, irmãos, guardem isso. O pastor, ele não é a pessoa de mais autoridade na igreja. O ser de mais autoridade na igreja é Cristo. E depois de Cristo é a igreja. E depois, nessa igreja, aí Deus coloca um pastor. A ordem bíblica não é pastor sobre a igreja. O pastorado só existe porque existe uma igreja. Estão entendendo, meus irmãos? O pastor ele está debaixo da autoridade da igreja. Percebam, essa ideia, né, que a gente vê de líderes que têm a última palavra é um pouco perigosa. Não estou dizendo que esse pastor não vai ser autoridade, que ele não vai ser a pessoa que vai tomar decisão. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a hierarquia é o noivo e depois vem a noiva. E dentro da noiva tem os dons. E aí surge o pastor, que vai ser aquele mensageiro, aquele líder que vai direcionar a igreja. Mas ele não está acima da igreja. Ele é servo da igreja, tá bom? Mas a palavra está acima, né? Como? A palavra está acima, mas a autoridade é a palavra. É a palavra de Deus, exatamente. Então, nós precisamos dessa iluminação espiritual. Nós precisamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Tiago 1:25. Vamos ler Tiago 1:25? Tiago 1:25. Quem achou aí pode ler para nós.
Tiago 1:25, irmãos. Eu vou compartilhar aqui. Tiago Contudo, o 25. homem, Pode ler, por favor. contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que Desculpa, fizer. irmão. É Tiago 1:5. Eu falei errado, perdoe. 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e Ou lhe será seja, concedida. irmãos, precisamos buscar a Deus. Simples assim. Não tem o que falar, né? Buscar a Deus o tempo todo. E agora leia para nós também, meu irmão, Lucas 21:14-15. Lucas 21:14-15. Nós precisamos buscar a Deus, pedir sabedoria. E vamos ler agora Lucas, como eu disse, Lucas, capítulo de número 21, versículo 14 e 15. Pode ler, irmão Diego. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois darei a vocês palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Ou seja, o Espírito Santo vai nos dar palavras, vai nos dar resposta e vai nos ajudar. Mas para tudo isso a gente precisa depender do Senhor, tá bom? Então, continuando lendo aqui o material, né? Por gentileza, irmão Diego, leia para nós agora, irmã Beatriz, por gentileza. Princípios ainda. Público-alvo, irmãos, público-alvo. Público-alvo, classifique o seu sermão para a mensagem ser traduzida na linguagem da congregação. Em João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, Jesus, ele nos dá várias lições sobre isso. Quando ele vai falar sobre a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, o tesouro escondido, das pérolas, das redes, ele sabia que público ele estava falando. Ele não deixava dúvida. Então, essa ideia do público-alvo é muito importante para todos nós. Porque se a gente apresentar a mensagem de uma maneira meia nebulosa, o ouvinte sempre vai ficar com dúvida. Então, a gente precisa ter essa ideia do público-alvo, levar uma mensagem clara e muitas vezes levar também o quê? De uma forma onde aquele público que está naquele lugar, a linguagem, eu diria, seja bem acessível e bem contemporânea a eles. Não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente vai ficar falando gírias, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem que saber discernir os públicos pelos quais falamos, né? Por exemplo, a gente tem que, vamos supor, irmãos, você vai com uma mensagem muito formal a um culto de jovens, você vai com uma mensagem muito, talvez técnica, a um culto de mulheres. Então, percebam, se é um culto de mulheres, quais são as demandas das irmãs? Recentemente, eu tinha sido convidado a dar uma palestra num culto da União Feminina. Eu não fui porque não consegui na minha agenda. Mas, irmãos, eu preciso saber que eu estarei falando a mulheres. E que as demandas das mulheres são muito diferentes das demandas dos homens. E eu preciso ser sensível a isso. Agora, é claro, diante de tudo isso, eu devo buscar a Deus em oração. Se eu for falar, por exemplo, num culto de ordenação pastoral, a gente precisa ter clareza sobre essas questões, tá bom? Diga-me, irmã Miriam, você levantou a mão? Eu ia falar sobre o público criança também, né? Para ensinar a criança, para você ter uma linguagem diferente, para estar levando a palavra, né, também. Isso, exatamente. Como a irmã sempre trabalhou com as crianças, a irmã sabe da importância disso.
Inclusive, irmãos, a gente fala, né, muitas vezes, é o culto infantil. Meus irmãos, os nossos melhores professores, eles se encontram, sabe onde? No departamento infantil. Sabia disso? Os nossos melhores professores da igreja estão lá. Porque falar para a criança é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Em primeiro lugar, você tem que saber falar a linguagem da criança, ou seja, você tem que se adaptar à mentalidade deles. Você tem que usar figuras de linguagem que eles entendam. Terceiro lugar, você tem que captar a atenção deles. Criança é muito difícil. E só para vocês terem uma ideia, cada faixa etária tem uma quantidade de minutos que eles estão atentos. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela está atenta durante, por exemplo, eu não lembro os números exatamente, mas ela presta atenção durante 3 minutos. Passou de 3 minutos, ela dispersa. Uma criança de 5, 7 anos já consegue ficar de 5 a 10 minutos. Ou seja, como um professor vai dar uma aula em 3 minutos? Ou seja, de pedaço de 3 em 3 minutos, a cada 3 minutos ele tem que chamar atenção. Percebam, é muito difícil. Então, a irmã que fez essa citação, é muito legal essa sua abordagem, viu, irmã? E uma outra coisa, irmãos, como que a gente vai melhorando nessa questão de criando mais ferramentas para falar para públicos altos? A gente vai estudando, irmãos. A gente vai aprendendo um pouco sobre essa questão do gênero humano. A psicologia ensina um pouco sobre isso, como cada pessoa ela se reporta. Outra coisa, a gente vai procurando também nas ciências sociais, a gente vai vendo como o ser humano se comporta, ou mesmo, irmãos, por meio de leituras e por meio de informações que a gente vai adquirindo ao longo desse período, entendeu? Então, é muito importante a gente saber como que as pessoas estão agindo hoje para a gente poder ter uma comunicação mais clara, né? Por exemplo, você está falando com ricos. Parece bobeira, mas rico tem uma demanda própria. Eu sei que na maior parte das igrejas a gente fala um grupo de pobres, mas pode ser que Deus te destine a falar para os ricos e para as dificuldades de ricos. Ou seja, você vai ter que saber lidar com assuntos financeiros. Parece que é algo simples, simplório, mas não é, meus irmãos. É algo bem interessante essa questão. Então, não se esqueçam desses detalhes, né? Por exemplo, irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui. Nós sofremos por causa da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade foi uma vertente, foi um atalho que entrou dentro da igreja de forma distorcida. Mas vamos falar agora da verdadeira prosperidade. Irmãos, quando a gente ensina prosperidade para pessoas que são pobres, então, o que acontece? A gente tem que... A verdadeira prosperidade para quem é pobre é libertador. Que a gente vai mostrar que aquele irmão ou que aquela irmã, ela pode, ela deve o quê? Como que eu posso dizer assim? Ele tem que estar atento a uma nova proposta que o Senhor deixou para ele. Quando a gente fala da teologia da prosperidade, ela tem um lado ruim. Mas eu estou falando da verdadeira prosperidade. Você chegar para o irmão que sempre foi negativo, que sempre teve um espírito derrotista, uma pessoa de baixa autoestima. Ensinar a ele a verdadeira prosperidade é libertadora. Ou seja, é importante a gente pegar essa pessoa que foi surrada na vida, surrada nas finanças, surrada na alimentação, surrada de tudo, mudar a mentalidade dela pela palavra. Então, perceba que o público-alvo, ele é muito importante, tá? A mesma coisa acontece com quem? Quando a gente vai falar para cônjuges, para viúvas, para órfãos, ou para quem foi violentado. Perceba, o público-alvo é fundamental. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? E também a questão da Libras, né? Questão da Libra, irmão, olha só, obrigado. Percebam, olha como é importante essa questão hoje em dia. Quando nós temos, assim, né, quem faça um culto e tenha tradutores em Libras é maravilhoso. Está ajudando muitas pessoas que têm que são especiais, né? Isso é uma bênção, né? Então, a gente tem que explorar tudo isso, tá bom?
Só um comentário, recentemente eu vi uma pregação que o pregador era surdo, no caso, e aí o intérprete falava para a igreja, o contrário. Olha, que coisa Ao invés linda. do pregador falar e o intérprete traduzir em libras, o pregador era surdo e o intérprete falava. Olha só que Foi assim, legal. tão interessante, foi maravilhoso. Eu imagino, né? Eu imagino, Beatriz, porque realmente foi diferente, né? É isso aí. Agora aqui, sexto ponto, leia para nós, Beatriz, acomodação da linguagem. Não mudou o slide. Ah, não mudou? Não. Deixa eu ver aqui. Era para ter mudado. Deixa eu ver. Então, deixa eu fechar e abrir novamente. Deixa eu abrir novamente. Tem hora que trava, né? Aqui. Agora foi. Foi, obrigado. Pode Acomodação ler. da linguagem. Aplique uma linguagem coerente de acordo com o público. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nas quais há certas coisas difíceis de se entender. Ou seja, o próprio Pedro estava citando que Paulo escrevia e havia dificuldade, mas se a gente se aplicasse, né? A acomodação da linguagem ela é muito importante. O pastor Fanini tinha uma frase muito interessante que o professor Sérgio Mascarenhas coloca aqui nas suas notas do slide. Eu prego para as ovelhas e as girafas têm que abaixar a cabeça. Interessante, né? Eu não prego para girafa, eu prego para a ovelha. Girafa, baixa a cabeça, né? Quem sabe uma hora você se torna ovelha. Interessante, né? Então, percebam que o que você acabou de dizer, Beatriz, sobre essa mensagem que um pregador falou em Libras e houve uma pessoa que traduziu ele em português. Olha que coisa linda. Só que, ao mesmo tempo, na acomodação da linguagem, meus irmãos, a gente tem que tomar certos cuidados. Muitas pessoas, quando estão no púlpito, eles ficam falando dos seus problemas pessoais. Já viram pessoas assim? Ficam falando só dos seus problemas. Ou ainda, mensagens com o endereço certo, dando indiretas, desabafo de púlpito, descarregos mesmo, ou vinganças, ou ataques, ou exposições. Percebam, a gente tem que tomar muito cuidado. A acomodação da linguagem ela é muito boa, mas ela pode ser destemperada pelas coisas que eu acabo de vos dizer. Outras coisas também, meus irmãos, usar o púlpito para ficar falando sobre fraqueza, confissões, ou ficar caçando o defeito nos outros, apontando, ou indo até além de apontando o erro dos outros, indo para o outro lado, que é o excesso de santidade, excesso de perfeccionismo, é uma pessoa em si mesmada. Alguém já disse a seguinte frase: louvado seja eu, glorificado seja mim. Entendeu? Cuidado com tudo isso. Essas vanglórias. Bom, nenhum problema você dar um testemunho, nenhum problema. No bloco anterior eu finalizei dizendo sobre o elogio que a minha esposa me deu, né? De fato, eu fiquei feliz. E como eu disse, no momento em que você teve êxito, dê glória a Deus, porque como diz a palavra, se a gente tiver que se gloriar, que nos gloriemos no Senhor. É maravilhoso ser instrumento, mas tomemos cuidado com esses excessos. Não tem coisa pior do que uma pessoa, por exemplo, ficar usando o púlpito, como eu disse, para ficar falando dos seus problemas, ficar numa auto-vitimação frenética, né? Então, vamos ter cuidados também, irmãos, com jargões, né? Jargões ou palavras de efeito não podem substituir a palavra. Outra coisa importante, o uso de gírias, irmãos. Eu sei que muitas vezes existem certos cultos, como é o culto de jovens, que nós tentamos ter ali uma linguagem um pouco mais jovial. Eu sei que não há problema você usar certos termos, mas cuidado para não ir para o descrédito e nem para a vulgaridade. Além dos modismos, né? A gente começa a querer agradar todo mundo. E fica até uma última recomendação aqui. Pode, né? Hã? Na cadeia pode, né? Pregar assim. Júnior, se você está na cadeia, você está falando ali para pessoas, você não vai usar um termo, né, Júnior, rebuscado do direito, né? Você está ali falando para pessoas, você usa palavras mais
Mas cuidado também para não ir no exagero, né? Sabe, de querer falar a linguagem deles. Eu me fiz de louco para ganhar o louco, sabe? A gente tem que fazer uma leitura correta do que é isso. Eu posso ter uma comunicação clara do meu jeito sem me vulgarizar, né? Mas, ao mesmo tempo, cuidado para a gente também não ficar muito formal, né? Numa cadeia, ou numa visita no hospital, ou no asilo, né, irmãos? Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, né? Tá bom? A linguagem comum, né? Eu tava rindo aqui porque o pastor falou que tem pregadores que expõem a vida do irmão, né? Tava pensando aqui. Esse é o único sermão expositivo que eles pregam, né? Ouve o membro e depois transforma Expõe, né? assim, a pregação expositiva. É expositiva da vida alheia, não do texto sagrado, né? Mas, é verdade. Irmãos, não tem coisa pior. E a gente vai ter que ser treinado na habilidade de não falar coisas que doam para aqueles que muitas vezes merecem. Porque tem vezes que tem ovelhas que estão precisando de uma sacudida, mas eu recomendo vocês, na medida do possível, ir diretamente a essas pessoas e falarem ali para elas. Agora, tem vezes, meus irmãos, também, que nós estamos numa mensagem que a carapuça vai servir. Então, fique com a consciência tranquila. O texto bíblico vai te conduzir. Por exemplo, irmãos, eu estou pregando sobre José. Eu vim pregando sobre Abraão, falei sobre Isaac, dei uma série de mensagens sobre Jacó, e agora estou sobre José. Devo ter mais 3 mensagens, se não tiver nenhuma alteração. Então, um dos pontos altos da minha mensagem vai ser quando eu for falar sobre perdão. Irmão, quem é que não precisa perdoar, né? De nós, né? Aprender. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita isso daí, ele fala do perigo do sermão temático, né? Porque se você, por exemplo, escolhe falar sobre o adultério e tem ali um presbítero que tem adultério, ele vai achar que está sendo direcionado para ele. Mas se você está pregando expositivamente, no domingo pregou Mateus 18, que ele citou, aí o irmão já sabe que no próximo domingo ele vai pregar Mateus 19. Então, evita... Então, a pregação expositiva te salva disso, Tomé, para que você não fique preso, né, às ideias alheias. Mas olha só que interessante, Tomé. Quando a gente chegar lá, dentro dos 3 sermões mais, que são os clássicos, né, que é o textual, o tópico e o expositivo, olha que curioso, hein? O príncipe dos pregadores não pregava expositivamente. Por quê? Porque dentro dele, Spurgeon, né, ele dizia que ele gostava de ter essa experiência de ouvir Deus naquela semana ou durante aqueles períodos. Então, olha só que interessante. Spurgeon, ele é um dos puritanos mais renomados de todos. E ele fazia algo diferente da maioria dos puritanos. Então, o que eu digo, Tomé? O pregador ele tem que ser muito, muito verdadeiro, ele tem que ser muito sensível ao Espírito Santo. E eu não vejo problema do pastor, de repente, pregar por tópicos e tratar de assuntos que a igreja está precisando passar. Aliás, irmãos, na minha opinião, eu acho que esse tipo de sermão temático, quando a gente está sendo honesto com a Bíblia e com a igreja, ele é muito poderoso. Não estou querendo dizer que o Hernandes Dias Lopes está dizendo, está ensinando uma coisa errada. Não, eu concordo com ele, eu acho que o expositivo é a melhor maneira de pregar. Mas tem pastores que não se encontram dentro da pregação expositiva. Eles são exímios pregadores por tópicos, temáticos. Mas só que eles são leais. Então ele vai falar do adultério, porque ele está vendo ali irmãos que estão se enveredando para isso, e ele vai trabalhar da Bíblia. E, ao mesmo tempo, ele vai cuidar desses irmãos. E ele vai ter essa relação franca. O problema é quando a gente faz do púlpito um lugar para a gente lavar roupa. Ou lavar louça. O próprio Senhor não estava sendo expositivo nas parábolas, né? Hã? O próprio Senhor Jesus não estava sendo expositivo nas parábolas. Exatamente. Né? E pode ver que o ministério de Jesus é in loco, né? Vai acontecendo, e pode ver que como o Espírito Santo usou os apóstolos para registrar, é uma coisa única, né, Tomé? Então, percebam, como que acontece, né?
Por isso que, assim, não existe uma regra, sabe? Existe uma linha que é a melhor. Mas a gente vai chegar lá quando eu falar dos 3 tipos de sermão. O temático também, quando ele faz um temático também, ele faz aquilo que Deus deu para ele naquela semana. Não tem alvo individual específico. Agora, se a pessoa está ali, se Deus está falando pelo Espírito Santo, aí vai servir para ele. O problema é dele. Ele que está vivendo assim, aquilo, para isso mesmo que a palavra serve. É que quando o Hernandes Dias Lopes está falando sobre isso, Júnior, ele está querendo dizer mais ou menos assim. Porque, querendo ou não, Júnior, tem vezes que você está pregando numa certa igreja, e essa questão ela é muito... Quando se trata de uma igreja pequena, não é com frequência. Mas uma igreja um pouco maior, sempre tem aqueles irmãos que ficam, o pastor está dando indireta para mim. Mas aí... Por isso... A pregação não é um cardápio que tem que ser o que ele quer comer. Exatamente. Por isso que eu estou falando aqui, Júnior, que assim, eu concordo com as palavras do Hernandes Dias Lopes, mas a minha sugestão a cada seminarista e a cada pastor é: descubra-se como Deus vai te usar. Sabe por quê? Seja concluindo, e seja fiel a isso. Viu? E por isso que eu citei Spurgeon, entendeu? Eu vi um missionário batista lá na Noruega, lá tá vendo na rede social, e a irmã falou: olha, a minha igreja aqui o pastor não pode pregar sobre a volta de Jesus, sobre o Apocalipse. Era uma igreja meio liberal. Como assim? Tem que pregar dentro da conveniência, não pode pregar a Bíblia, tem que pregar assuntos que não pode ser falado? Então, você vê, por isso que, assim, aí nessa igreja, o cardápio já está pronto ali pelos membros ou pela diretoria. O pastor fica amarrado. Eu acho que é um ministério só por Deus, assim. Eu não consigo enxergar uma igreja... Me entenda, irmão, eu sou de uma igreja batista. A igreja batista é igreja democrática, mas eu entendo o seguinte, que uma igreja batista democrática, ou seja, ela como você queira chamar, indiferente do seu sistema de governo, quando você reconhece que tem um pastor ali, ele vai ser aquela pessoa que vai te conduzir a Deus. Então, você tem que dar o direito de dúvida de que ele vai buscar a Deus, que ele vai ser sincero, que ele vai ser... Se você coloca amarras nele, você prende ele. Viu? Tem outro caso também, que foi recente, de uma missionária da Índia, a Sami, minha esposa segue ela aqui, a da Índia. Ela veio aqui no Brasil, ela foi pegar numa igreja assembleia, e ela foi falar do evangelho cristocêntrico, bíblico, né? E aí ele falou, não, isso aqui não pode falar isso aqui não pode falar. Eles querem a palavra, sabe, uma palavra, o que é hoje, que é teoria da prosperidade, eles querem isso, moda. Então, eu confesso para você, Júnior, que num convite como esse eu declinaria, eu não iria. Porque, irmãos, deixa eu até fazer uma síntese aqui. Quando eu recebo um convite para pregar, eu primeiro vejo se eu vou ter tempo de estudar e de orar para atender aquele convite. Irmãos, eu prego há 30 anos. Quando você olha aqui meus esboços, geralmente eu registro num ano por volta de 50 esboços. Estou falando só de mensagens. E alguns estudos. Mas são 50 mensagens por ano. Então eu prego há 30 anos. Teve épocas que eu pregava 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, assim, percebeu, eu tenho muito assunto. Agora, não é porque eu vou pregar que eu vou selecionar unidunité, sabe? Não é assim. Fui convidado a pregar, em primeiro lugar, eu vou ter tempo para estudar, orar e ir lá e atender aquela comunidade. É muito sério isso. Hoje em dia, as pessoas elas acham que é como se fizesse vendesse um lanche fast food. Preguei domingo aqui, prego domingo acolá e vou pregando a mesma mensagem. É uma coisa meio esquisita. Então, percebam, a gente tem que ter cuidado com essa temática. É por isso que as igrejas estão fracas. A gente tem que priorizar como membro o apoio ao pastorado. A gente tem que priorizar o apoio a igrejas sérias, né? Porque, infelizmente, muita gente se perdeu, né, nessa questão, né? Mas vamos continuando aqui, irmãos, para a gente ganhar mais um tempinho, né? Ó, escolha do texto. Lê para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Escolha do texto. Claros, completos, curtos, conhecidos e coerentes.
João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, irmãos, a gente basta ser objetivo, lúcido, né? A gente não pode fugir nem das doutrinas, nem da boa teologia, nem de algo que leve a uma ética, um comportamento adequado. A gente tem que lembrar que cada escolha do texto vai ter a ver com um lugar. Se é um culto normal, se é um culto de oração, se é um culto evangelístico, fúnebre, se é um casamento, se é uma ocasião mais pastoral. Agora, alguns cuidados a gente tem que ter. Evite títulos, geralmente, que sejam picantes, títulos que aguçem certas carnalidades, sabe? Títulos que tragam ira, que tragam briga. Pode ver que hoje, na internet, tudo que viraliza é fulano detona Beltrano, fulano arrasa Beltrano. A igreja não pode se enveredar por esses caminhos, sabe, irmãos? Spurgeon, ele mencionava que nós, como pregadores, não podemos sequer citar algo sensual dentro da igreja, ou quando estamos falando, se formos falar de um homem, de uma mulher, porque se eu, porventura, despertar a consciência do irmão sobre algo que seja, no mínimo, indecente, aquela mente pode se perder naquela mensagem por causa dessa citação. Então, quando nós, como pregadores, temos que selecionar o texto, o título, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, inclusive com isso que eu acabo de dizer. Se for citar uma mulher bonita, bela, um acontecimento, a gente tem que ser muito polido para que os sentidos das pessoas não se dispersem para algo imoral, algo que seja contrário da vontade de Deus. Tem pessoas que, senão a gente acaba fazendo algo errado, entendeu? Pode falar, Júnior. Esse texto aí, eu acho que tenho mais dificuldade com um texto muito óbvio para falar para crente. Agora, esse texto de João 14,6, para mim, já usei, ele é muito bom para a gente evangelizar, realmente abordar na rua a pessoa, evangelismo pessoal. Mas para ministrar na igreja, para crente, eu acho, eu, pelo menos, sincero, tenho dificuldade. Porque os crentes já conhecem. E você não tem. Muito óbvio, né? Mas deixa eu te dar uma dica aqui, Júnior, né? Me permite, como teu professor, pastor amigo, mesmo sendo óbvio, Júnior, é isso que eu digo agora, uma coisa que eu gostaria de dar uma tônica para todos vocês aqui. É óbvio, mas naquele momento em que você fala, depois que a gente foi buscar a Deus e regou diante de Deus em oração, fale, mesmo sendo óbvio, com muita autoridade, como se fosse a primeira vez, porque quem sabe aquele irmão que já é um ancião, que cresceu dentro da igreja, a sua palavra, naquele momento, por ser um momento sagrado, na dependência do Espírito Santo, depois do zelo pelo qual você se aplicou, quem sabe vai ser a grande resposta para a vida daquele irmão. Então, eu sei que, de fato, muitos irmãos já sabem de muita coisa, mas é por isso que o momento da pregação ou da prédica, ele é tão sagrado, porque, como eu mencionei para vocês, nesse domingo, eu comecei a desenvolver o meu estudo baseado na perseverança, mas em um dado momento veio a bondade como uma resposta de Deus em meio à oração. Então, falar para uma igreja ser bondosa é chover no molhado. Mas quando a gente rega de oração e a gente fala como se fosse a primeira vez aos irmãos, é como se fosse algo novo. Ou quem sabe, para eles, vem como uma resposta de algo que eles não estavam vivendo. Só para você ter uma ideia, no final ali do culto, enquanto eu abraçava as irmãs, uma irmã tinha dito assim, enquanto eu abraçava, ela passou, Deus seja louvado. Eu falei, amém, filha, que Deus nos ajude a perseverar e ser bondoso. Aí ela disse assim para mim, pastor, eu estava vindo no carro com a irmã e eu tinha acabado de dizer para a irmã, eu estou cansada de ser bondosa com os outros. Aí nós começamos a dar risada. Falei, filha, não tem jeito. Ou a gente escolhe ser bondoso pro resto da vida, ou a gente deixa de cumprir a nossa missão. Então, perceba, eu sei que falar de bondade é uma coisa como chover no molhado, mas quando a gente fala nessa piedade,
acreditando que foi o Espírito Santo quem iluminou, a gente fala como se fosse a primeira vez. Então, fica aqui essa dica, Júnior. Mesmo para o crente, sabe? Por isso que entra o momento da oração, da busca, né? E tente olhar com esses olhos. Eu não estou falando a crentes velhos. Eu estou falando àqueles que vão se alimentar hoje dessa porção que veio de Deus para mim e para nós. É porque que às vezes fica uma narrativa e você tem a dificuldade de fazer a aplicação, quando eu falo o texto muito óbvio. Sim, sim. Né? Entendi. Não, mas faz parte, né? Bom, e agora para a gente estar encerrando aqui, meus irmãos, e ir para o último bloco, vamos só ler aqui mais 2 slides, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, a gente tem que fazer a exegese do texto, viu? E não a exegese, tá? Pastor Sérgio Mascarenhas ensina isso. O que é exegese? O texto não está dizendo, mas eu quero dizer, entendeu? É o que eu quero falar, não é o que o texto quer dizer. Ou seja, a exegese, você leva o texto à compreensão das pessoas. E a exegese, que é um trocadilho, né? Que a gente usa na teologia, é o que eu quero dizer e eu uso o texto, eu distorço o texto, ao meu bel prazer. Então, cuidado, tá? Cuidado. Tem muita gente que faz exegese ou não faz? Ou se tem, né? Diga, Beatriz, o que você ia dizendo? Eu queria comentar desse último slide, mais ou menos um pouco do que o Tomé falou, nessa parte que fala dos textos conhecidos. Uma das coisas que eu percebo muito, por exemplo, de onde eu vim, é pregar sempre o mesmo texto. Então, por exemplo, tem texto que a gente já sabe o que vai ser pregado, até o que vai ser falado. Por exemplo, Salmo 23, prega-se muito. Salmo 91, tem outros que não se prega tanto. Olha que tem 150 capítulos. Então, essa questão de escolher um texto conhecido entra também nessa parte de, tipo assim, por que tá pregando só isso e não tá pregando outra coisa? Entendeu? Aí a gente fica com uma dúvida, né? Se a pessoa sempre faz isso, muitas vezes, Beatriz, é que a pessoa, de fato, ela não faz uma lição de casa. Então, é o que ela tem para falar. Então, assim, me entenda, tá? Como um pregador, tudo bem fazer o quê? Mas, assim, vamos ser zelosos aqui. Vamos pensar que nós fazemos parte desse grupo de pregadores. A gente não pode se satisfazer só com isso, né? Entendeu? Então, a escolha do texto, ele é fundamental. Agora, olha só, irmãos, nós temos, né, que escolher um texto claro, completo, curto, conhecido. Geralmente, dentro da homilética, da arte de pregar, para se pregar, eles escolhem um texto e se faz o sermão. Classicamente, se convencionou que você tem que pegar um texto e, em cima desse texto, fazer o sermão. Mas, irmãos, é nisso que eu digo para vocês que o pregador ele tem que ter esse viés de liberdade. Ele tem que seguir as regras, tem, da homilética. Mas, irmãos, muitas vezes você vai ler mais a Bíblia. E aí, pastor, você está fugindo da boa homilética, tá bom. Mas você tem sentido esse toque de Deus de ler mais a Bíblia com a sua igreja e explicá-la melhor? Você entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que seguir essas estruturas, porque elas foram muito boas para nós, mas dê também lugar, e principalmente dê também lugar ao Espírito Santo para ele te conduzir. Porque muitas vezes a pessoa fica presa a certas regras e acaba não fazendo. Ou não faz direito também, né, Beatriz, como você mencionou, porque ele só tem ali o Salmo 23, o Salmo 91, ou Mateus 5 e não tem mais nada. E tem pessoas, Beatriz, que abrem a Bíblia em qualquer lugar e prega a mesma coisa, né? Sempre fala a mesma coisa. Ou seja, essa pessoa falta conteúdo, né? Entendeu? Diga, Miriam. Quer falar mais alguma coisa, Beatriz? Tem até uma crítica que ficou conhecida, recente, do... como fala? Comediante ateu, que ele critica essa questão justamente isso, né? Que fala que eles próprios não conhecem a palavra, porque só conhece aquele pedacinho. Ele fala filé mignon, né? Aí, então, se tirar daquilo, a pessoa não conhece nada. Então, essa crítica, ela é legítima pensando nesses púlpitos fracos, Beatriz. Por isso que a gente está aqui, Beatriz, pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus nos ajude a conhecer esses grandes pregadores do passado,
esses grandes homens de Deus que fizeram história para que a gente possa dar uma contribuição boa para as nossas igrejas, né? Tá bom? Diga, minha irmã Miriam. Pastora, não é uma coisa assim tão relevante, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história que aconteceu há uns anos atrás e um irmão estava contando para mim, que a irmã tinha um esposo e o esposo dela não ia para a igreja. Porém, chegou um determinado dia do culto e tinha um irmão que pregava muito bem. Só que nesse dia que o esposo dela resolveu ir para a igreja, tinha um irmão que não pregava tão bem assim. Então, o irmão pegou e foi lá no livro de genealogias e foi falando, não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem, gerou não sei quem. Foi todo aquele monte de gerações que ele foi falando. E o esposo dela ficou olhando, escutando, e aí foram embora, né? Ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Né? O pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Aí ele olhou para a mulher dele e falou, eu quero aceitar Jesus. Aí ele falou, ela falou, mas por quê? Eu quero aceitar Jesus. Todo esse monte de gente aí servindo Jesus, eu também quero servir Jesus. Então, eu já tinha ouvido essa história, Miriam. Né? O irmão que pregava bem faltou, a esposa chama o marido vai, ele falta, e é o irmãozinho simples, ele lê ainda crônicas. Ou lê lá Mateus 1, né? E aí ele resolve seguir a Jesus, porque, como a irmã disse. Então, tem vezes que Deus vai fazer sim, irmãos. Olha, Deus vai nos surpreender, viu, irmãos? Às vezes habilidade só e técnica, nada. Não, e vou dizer, Júnior, muitas vezes Deus vai usar o irmão da portaria, Deus vai usar o irmão que fez a abertura do culto, o irmão que tirou as ofertas, Júnior. Sim. E o pastor vai achar que a pessoa se converteu por causa dele, e não, ó, tem uma história, inclusive, que o pastor lá de Minas Gerais, vou lembrar o nome dele, bem conhecido, presbiteriano lá de Minas Gerais, ele conta sobre um episódio de que na igreja o pastor pregava muito bem, e um dia foi lá o grande figurão da cidade na igreja, o figurão lá, era o juiz, uma grande autoridade, prefeito. Passado algum tempo, esse homem volta na igreja e diz, pastor, eu quero me converter. Aí o pastor disse assim, poxa, irmão, estou feliz. Então quer dizer que o irmão entendeu a mensagem daquele dia e o irmão, né, se entregou a Jesus por causa daquilo. Ele falou, pastor, o culto foi muito bom, os louvores foram muito bons, sua mensagem foi muito boa, mas o que me fez aceitar Jesus não foi vocês, não. Nem o pastor. Aí o pastor ficou assim, né, impressionado. Falou, então, o que te fez o irmão aceitar Jesus e agora aqui está vindo já para seguir conosco o caminho da fé? Falei, não, pastor, lembra que teve uma hora lá que um irmão que estava fazendo a direção do culto disse, vai para o irmão que está do teu lado e fala alguma palavra da parte de Deus para ele. E aí o que acontece? Tinha um irmão doidinho lá da igreja, que todo mundo falava que era irmão doidinho, e aí o irmão doidinho foi a esse figurão da igreja e olhou para ele e falou assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para os quintos dos infernos. E aí esse figurão ficou meio assustado, e ele trabalhava, Júnior, eu acho que era no fórum, acho que ele era juiz, ele ia fazer uma petição, e quando ele pegava a máquina de digitar, ele estava digitando e ecoava na mente dele, você vai para os quintos dos infernos, você vai para os quintos dos infernos. Pastor Jeremias, lá de Minas Gerais, que conta isso. E aí ele ia fazer qualquer coisa, ia pegar, por exemplo, o metrô, o trem estava andando, e vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Ele falou assim, pastor, aquela voz daquele irmão não saiu da minha cabeça, e eu gritei, Jesus, eu estou aqui, eu não quero ir para os quintos dos infernos, eu te aceito como meu salvador. E quando eu falei isso, aquela voz parou de ecoar, veio uma paz, certo entendimento, estou aqui, pastor. Olha aí, Deus usou o irmão que era chamado por todos ali do doidinho. O doidinho da igreja. A maneira que Deus faz, né? Exato. O pastor tá... Irmãos, aguardem isso, para a gente estar concluindo aqui. O pastor, ele é só maestro da orquestra, tá bom? Mas ele não é a música que convence os corações. Ele é só o maestro. Ele não é a música divina. Ele está ali ajudando. Deus vai fazer o que ele quiser com a igreja, cada um de nós, tá bom? Irmãos, então vamos fechar aqui, porque a gente já passou uns minutos a mais. Eu vou ler esses 2 slides e a gente vai começar um outro slide, tá bom? Mais alguma dúvida?
Então, Miriam, é isso aí, né, Miriam? Né? Cada testemunho, né, irmãos? Agora, irmãos, não é por causa desse testemunho que a gente não vai se preparar, que a gente vai botar o doidinho para pregar. Você está entendendo? Não, não é isso. Né? Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Mas a gente apenas aceita as coisas e a gente faz o nosso melhor, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Não? Então, vou parar aqui a nossa gravação e vamos para o último bloco, tá bom?